Oiê, diazão pra vocês. E nossa convidada de hoje é uma mulher forte, determinada, divertida e corajosa, porque precisa ter muita coragem para ser médica e entrar para um reality show. Na verdade, ela é uma mulher de muita sorte também, viu? Porque eu nunca vi ninguém ganhar tanto prêmio dentro de um BBB. Aliás, ela não ganhou muito prêmio. Ela ganhou muito prêmio e o grande prêmio. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Amanda Meirelles! Boatos que essa pessoa que ela tá falando sou eu. Bem-vinda! Ai, tô muito feliz de estar aqui. Também! Nossa, finalmente esse Ah, encontro, né? todo mundo torcendo pra gente se encontrar, Né? mas tudo na Veio. hora certa. Agora me conta um pouco da sua história, porque eu achei lindo o seu início lá na sua cidade, onde você tinha uma vontade enorme de entrar na faculdade, mas não tinha condição. Conta pra gente como que foi isso pra você? Cara, eu sempre fui uma sonhadora. Eu acho que os sonhos sempre me motivaram a ir pra frente na vida. Então, eu venho de uma família onde eles não tinham condições de estudar e eu tive que sempre que correr atrás. Então, eu queria ser médica e por mais que todo mundo ao redor falasse, não, só faz medicina quem tem dinheiro, só se forma quem tem uma realidade diferente. Eu falei, não, vou provar para todo mundo que eu vou conseguir realizar os meus sonhos. E por que ser médica? Da onde veio essa vontade, esse desejo? Então, eu morava numa cidade bem pequenininha, de 5 mil habitantes, que chama Douradina, no interior do Paraná. Na verdade, eu sou meio nômade, eu morei em várias cidades desse Brasil. E o meu vizinho era médico. E ele sempre me levava para ir acompanhar a rotina dele no hospital, desde criancinha. Aham. E aí eu sentava lá e ficava conversando com os pacientes. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero cuidar de gente. E aí, com todas as dificuldades, eu ganhava bolsa para fazer cursinho, morei com um monte de gente já, porque a gente não tinha muita grana na época, então eu morava em uma kitnet com 5 pessoas para conseguir estudar numa cidade maior. Aham. Então, gente, aquela parte do programa eu vou falar para vocês, dividir um quarto com muitas pessoas, para mim, ó, Já tinha fichinha, tido já essa tinha experiência, experiência já. tá? E sempre batalhei, sempre corri atrás. Então, medicina sempre foi o meu sonho, consegui realizar, acabei financiando a minha faculdade. Isso foi um dos motivos que me fez me inscrever para o programa, porque eu tinha já Uhum. essa dívida. As pessoas falam que a minha maior vitória foi ganhar o programa, mas Uhum. na verdade foi me formar, porque o programa foram 100 dias. Eu tive anos para conseguir me formar. Então, acredito que a minha maior vitória tenha sido ter um diploma. Com certeza, não, e essa trajetória é linda demais. E eu acredito que na época da pandemia deve ter sido mais delicado ainda, né? Porque foi um momento que todo mundo, né? Os médicos, a equipe toda, Toda. foi muito necessária, né? Desde a enfermagem, os médicos, me ajuda. Enfim, todo mundo que trabalha na área hospitalar foi muito necessário. Então, assim, eu acho sempre muito importante a gente estar enaltecendo as pessoas que trabalham com isso, sabe? Porque trabalham para o bem do próximo, para salvar vidas. Então, eu acho isso lindo demais. Não é qualquer pessoa que tem esse dom, né? E como é que foi para você nessa época? É, como você disse, acho que ninguém faz nada sozinho. Então, no hospital, nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, desde os auxiliares de limpeza, Uhum. passando por fisioterapeutas, fono, nutro, assistente social, médico, técnicos e enfermeiros. Nós temos toda uma estrutura por trás. Psicólogos também, muito importante, Oh. principalmente na época da pandemia. Mas acredito que a pandemia ela foi uma escola para mim. A Amanda não é a mesma. A Amanda, ela amadureceu muito durante a época da pandemia. Então, chegou uma doença no Brasil que nós não sabíamos, nós tínhamos um vilão invisível, porque nós não fazíamos ideia ainda de como combater ele no início. Então, ainda era muito, todo mundo assustado, esperando todas as informações, o que fazer, e a gente foi aprendendo no dia a dia. Então, foi um período que foi de grande aprendizado para todo mundo que trabalha na área hospitalar, né? Então, eu cheguei a ficar 15 dias sem sair do hospital, porque eu tive alguns colegas que tiveram burnout durante todo o período da pandemia, porque foi um período muito carregado, né? Nós Muito tivemos, pesado, imagino. exato, nós tivemos falta de medicamento, falta de... E não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque estava todo mundo precisando de medicação. Claro. Então, acredito que a Amanda, ela cresceu muito nessa época. Foi ali que eu aprendi que talvez a paciência e a empatia com o próximo é muito melhor do que qualquer conhecimento técnico. Então, foi um período muito de grande aprendizado, na verdade. Nossa, eu imagino, porque eu tinha uma grande amiga médica que ela era comadre da minha mãe e ela faleceu na época.
porque, enfim, ela acabou não resistindo, mas ela atendeu e salvou milhares de vidas. Então, Regina, onde você estiver, um beijo pra você e muito obrigada por tudo, porque olha o que essa mulher lutou por tanta gente, e eu admiro muito o trabalho de todos vocês, sabe? Porque não é fácil, não é fácil cuidar de vidas, não é fácil lidar com essa situação toda que vocês não sabiam para onde ir, como fazer. E você operou em UTIs também, não foi isso? Sim, eu trabalho em UTI, né? Trabalhava antes de entrar no programa em UTI e eu coordenava uma UTI também na cidade de Araucária. E na época do Covid foi um grande ensinamento. Nós tivemos muitas perdas, não só de pacientes, mas também de colegas. Então, foi um período muito difícil. Nós víamos famílias sendo internadas, aconteceu alguns episódios que me marcaram bastante. Eu tive a perda de uma paciente de 25 anos, que teve um bebê fazia 2 meses. Ai, meu Deus. Já teve também períodos onde a gente tinha o pai recebendo alta e o filho indo a óbito no mesmo dia. Então, eu acho que foi a maior escola de como lidar com pessoas foi a pandemia. Escola de vida, né? Com certeza, com certeza. Nós tínhamos muitas dificuldades, eram muitas situações acontecendo e a gente precisava sempre ter empatia com o outro, porque eu sempre falo que numa UTI a gente não tem só um paciente, você tem todas as outras pessoas que estão por trás também, toda a família, todo mundo que está ali, que faz parte do ciclo dessa pessoa. Então foi um período de muito aprendizado mesmo. Acho que a Amanda cresceu assim uns 30 anos de experiência nessa época. Tem algum episódio assim que você lembre desse momento que marcou muito? Seja alguma volta para casa ou alguma coisa que alguém te disse? Tem essa paciente que eu falei, uma paciente de 25 anos que teve esse bebê há 2 meses, que quando eu fui entubar ela falou para mim, doutora, você promete que eu vou ver meu filho crescer? E aí, antes de entubar ela, eu respirei e falei, não, você vai. Mas ela acabou falecendo uma semana depois. Meu Deus. Então, mas teve várias histórias de pacientes que eu acho que o leito de UTI é onde a gente escuta realmente as maiores preces. E a gente vê o quanto é importante de valorizar a nossa vida, porque as pessoas, elas falam muito o que elas queriam ter feito e não fez. Então, o próprio ambiente da UTI sempre me estimula a viver a vida e a correr atrás dos meus sonhos. O hoje e o agora. Exato, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu atendi pacientes jovens e vi pacientes mais velhos indo para casa enquanto eu perdia pacientes jovens. Então, a gente realmente, a vida ela é imprevisível. E a gente tem o hoje para aproveitar. Então, eu sempre falo que eu quero muito chegar um dia e conseguir ter a plena certeza que eu vivi tudo que eu queria viver. Porque eu já escutei muitos arrependimentos beira-leito. Nossa, Então, imagina. de todo mundo falando o que quer, todo mundo não, né? Alguns pacientes falando o que quer, o que queria ter feito, o que queria ter passado mais tempo com a família e que não conseguiu. Eu acho que a minha vida sempre foi uma briga contra o tempo. E a UTI é isso. Porque a gente nunca sabe, a gente sempre perde essa briga. Porque o tempo não para. E a gente nunca sabe quando o nosso reloginho vai parar, apitar. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem que sempre fazer o nosso melhor e viver o máximo, porque uma hora... É muito delicado isso, né? Eu tive essa experiência, essa sensação, essa mudança da Carla, também na pandemia, porque eu tive o câncer na tireoide. Para quem não sabe, a tireoide tem o formato de borboleta, por isso toda essa simbologia para mim, né? Então foi ali a minha metamorfose, a minha grande mudança, a minha virada de chave. E por isso que eu valorizo tanto vocês médicos, porque eu achei que eu fosse morrer. Eu entrei na sala de cirurgia achando que eu fosse morrer. Não é à toa que quando eu volto da anestesia geral, eu tenho até esse vídeo que minha mãe gravou pra mim. Eu acordei falando, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, e chorando, chorando. E aí minha mãe pegou na minha mão. Nossa, até me emociona. Minha mãe pegou na minha mão e ela falou assim, não, você tá aqui. E, enfim, eu devo tudo a vocês. Então, um dos motivos que eu queria te chamar... Nossa, me emocionei real. Nossa, não tava planejando isso. Eu também tô... Desculpa. Não. Mas é que um dos motivos que eu quis trazer aqui não é porque você fez o Big Brother. Tudo bem, isso faz parte da sua história também, mas pra mim, Carla,
Era pra ouvir esse lado da Amanda médica, sabe? Da Amanda que mudou vidas e transformou vidas. Caramba, o que que eu fiz? Enfim, obrigada. Ai, Obrigada. Eu também estou aqui me emocionando. Eu acho que isso que você falou foi uma das coisas que o Tadeu falou em um dos discursos dele, que foi, eu acho que, o que mais me pegou também, que foi um dia que ele falou assim... Ele falou assim, a Amanda foi uma das pessoas que mais recebeu planta durante o programa. Você imagina só os pacientes que ela salvou a vida escutando as pessoas chamarem ela de planta? E é bem isso, esse reconhecimento. Esse reconhecimento, não só como a Amanda que foi ali no programa, mas o reconhecimento da Amanda médica. Eu acho que para mim isso, eu batalhei a minha vida inteira para ser chamada como médica. Então eu fico muito feliz de você ver esse lado também. Queria muito, de verdade, agradecer você e todos os médicos, porque, olha, vocês são anjos nas nossas vidas. Escutando você falar sobre a sua virada de chave, eu também tive uma grande virada de chave que foi após a pandemia. Eu trabalhei muito, muito, muito durante a pandemia. A minha rotina ela era de 120 horas semanais de trabalho direto. Teve um dia que eu tenho uma tia, né, que tinha 50 anos, e ela descobriu um câncer. E ela acabou sendo paliativada, que quando a gente chega no teto máximo de tratamento. Então, o que é ser um paciente paliativo? A gente vai fazer medidas para conforto. Não existe nenhuma outra... Não tem tratamento. Não tem tratamento. E foi em questão de um dia. Ela internou, foi paliativada e entrou em processo ativo de morte. Ai, meu Deus. Eu estava de plantão. E eu não conseguia passar o meu plantão para ir me despedir da minha tia. Ah, eu tinha entendido que você estava no plantão da sua tia. Não, era outro hospital. Eu estava em outra cidade e eu precisava Meu Deus, ir para o interior do Amanda. Paraná e eu não conseguia passar o plantão. Foi aí que eu comecei a chorar no plantão, ligando para todo mundo para ver se alguém conseguia me cobrir. E foi aí que eu parei e falei, eu estou presente no final da vida de muitas famílias. E eu não vou conseguir estar presente no final da vida da minha tia, da minha família. E aí você coloca numa balança, e eu amo a minha profissão, mas foi uma virada de chave, que aí eu falei, eu preciso buscar alguma outra forma também, para que eu consiga estar mais presente na minha vida. Porque tanto no processo de tentar ser médica, a faculdade, o cursinho, depois a profissão que acabou me levando para outras cidades, eu fico muito longe da minha família. Claro, você se dedica muito mais para o outro, né? Exato. E aí eu falei, eu tenho que olhar, porque eu sou muito grata à minha família, eu amo minha família. E eu falei, eu também preciso ter essa preocupação, justamente porque eu nunca sei quando o tempo deles vão parar também. Então essa foi uma grande virada de chave na minha vida também. Foi aí eu parei, pensei, preciso buscar outras formas também para que eu consiga estar mais perto da família. Porque senão você fica trabalhando e o dinheiro no final não vale o que você está perdendo, o tempo que você está perdendo, longe das pessoas que você realmente ama. Dinheiro nenhum vale. Não vale. É muito delicado. Você faz terapia? Eu deveria fazer. Eu indico terapia para todo mundo. Você não fez terapia após Big Brother? Não. Mas calma que isso é uma falta. Eu realmente sei da importância. Maravilhosa, porque assim, todo mundo sai de lá, porque a gente tem um tempo para se adaptar novamente ao mundo real, né? Tem. Você sai do programa, parece que você está vivendo um metaverso. Ai, que bom, que Um bom metaverso, que não fui só eu que exato. fiz isso. Você está vivendo uma vida lá e tem a sua outra vida continuando aqui. Paralela, né? Exato. Não é à toa que chegou uma época do programa que o medo não era de você não vencer o programa, de você sair num paredão. O medo era de você sair contra a realidade. Você pensar como que tá a minha vida ali fora. É bem isso. Eu falava assim, você tinha mais medo de sair e encontrar como estava a sua vida do que você permanecer lá dentro. Porque eu até falava isso no programa, eu falava, gente, esses muros aqui, eles não separam a gente da vida lá fora, eles protegem a gente, porque você não faz ideia do que realmente está acontecendo. 3 meses é muito tempo. Oh, demais. Né? Então, eu tinha muito esse medo de sair e ver o que eu ia encontrar. Ainda mais lá dentro, eu acho que a sensação de um dia é o equivalente a uma semana, não é mais ou menos assim? Porque acontece tanta coisa, é tão intenso, e tem milhões de cenários ali, porque é a cozinha, é a sala, são os quartos, é a parte externa. Então, é muita informação. É muita informação. Mas eu falo assim que as pessoas, elas entram no programa, mas eu já vivi um confinamento antes.
O hospital é um ambiente já. Não deixa de ser verdade. Exato. Eu morava praticamente no hospital, ficava numa UTI. Então, a UTI é um lugar que a gente não tem janela, pelo menos a que eu trabalhava não tinha janela. Nós ficamos com barulho o dia inteiro, com privação de sono e sempre tendo que lidar com situações rápidas. Porque às vezes o paciente está estabilizado e de uma hora para outra ele desestabiliza, você precisa intervir de uma maneira mais rápida. Então, eu falava, gente, eu já vivi um confinamento antes. E a UTI também, o ambiente hospitalar é um ambiente que você aprende a lidar com pessoas diferentes. Então, eu já tive um bom preparo. As pessoas perguntam, como você conseguiu lidar com tudo aquilo? Eu falei, gente, vocês não sabem de onde eu vim. Eu já tive um preparo. Você lida com pessoas diferentes, com comportamentos diferentes. E você não pode arranjar briga por qualquer coisa, porque amanhã você precisa dessa pessoa, você precisa ser empática, você precisa ter algum cuidado para falar com as pessoas. Então, por mais que às vezes a sua opinião ela não seja a mesma do que a pessoa, do que a da pessoa, no caso, você precisa aprender a lidar com isso, respeitar a opinião dela, independente de ser diferente da sua, e seguir a sua vida ali, opiniões diferentes no mesmo paciente. Então, eu acredito que a UTI ela foi uma escola. Eu falo, gente, vocês não sabem de onde que eu vim, já era um confinamento e acontecia tudo isso. É, bem intenso, né? Demais. E como que foi essa entrada pro Big Brother? Você queria muito, como que foi essa escolha de se inscrever? Então, eu sempre acompanhei o programa, sempre acompanhei, principalmente na época da pandemia também. Você sempre gostou de reality? Sempre gostei, sempre gostei. Na verdade, eu gosto muito do Big Brother mesmo, então eu ficava sempre assistindo. E eu sempre pensava, cara, imagina só um dia se eu conseguisse entrar. E aí, um amigo meu, ele é muito fã de reality, e ele falou assim, vamos se inscrever? Aí eu falei, não sei se vai dar certo. Eu falei, imagine. Resolvi me inscrever. Aí eu me inscrevi. E deu muito certo. E no final, olha só certo, o que tava deu. Ele. Exato. Qual que é o nome dele? Vinícius. Vinícius, olha, para quem tá precisando de informações sobre o seu futuro, fale com o Vinícius. É uma boa. Vinícius sensitivo. Exato. E no final, ele, que era o sonho dele também, ele era muito assim para entrar no programa, não entrou. E eu acabei entrando. Gente, acabei vivendo o sonho por mim e por ele também. E ele é uma pessoa que eu fiquei sabendo que na época que ele descobriu que eu entrei no programa, ele comprou a passagem, ele mora na Austrália, ele é médico, mora na Austrália, ele comprou a passagem para a semana do final do programa. Eu estava no pré-confinamento e ele já comprou. Ele falou assim, cara, eu tenho certeza. Ele falou para outra amiga minha e falou assim, eu tenho certeza que a Amanda vai estar na final. Gente, ele é sensitivo mesmo. Ele falava assim, eu tenho certeza. Até porque eu sou uma pessoa que eu sempre tento levar a vida de uma maneira leve. Eu fazia isso na UTI, então eu sempre fiz muita graça, fiz isso no programa também. Eu sempre você era muito divertida. Gente, eu sempre tento levar a vida de uma maneira leve. A vida, por si, ela já é tão carregada que se a gente não se divertir, não faz sentido. E aí ele falou, cara, eu tenho certeza que a Amanda vai estar na final. E aí ele comprou a passagem e no final, quando eu saí, ele estava lá. E como que foi a experiência do BBB para você? Porque assim, você falou que já queria entrar, que era uma grande vontade, né? Até por conta da faculdade, que você queria, né, quitar e tudo mais, ajudar a família. Como é que foi essa entrada no Big Brother? Olha, eu acredito que mais do que dinheiro, a experiência financeira, que deu muito boa, por sinal. Muito! Foi o melhor prêmio. Foi uma experiência, assim, extremamente enriquecedora. Primeiro que eu sou ariana, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Então, Igualzinha meu pai. A partir do momento que eu falei assim, eu vou entrar no programa, eu falei, ninguém me tira não, né? O público me tira, mas eu falei assim, eu vou até o final. Eu até falei isso no programa também, que da onde eu venho não ganha quem fala mais alto, ganha quem não desiste. E eu nunca desisti de nada na minha vida. Mas o programa, ele foi de extremo aprendizado. É um aprendizado. É um aprendizado. Né? Um autoconhecimento que eu nunca vivenciei na minha vida. Porque o que acontece? Em outra situação. Eu, antes de entrar no programa, eu falei, porque Amanda vai chegar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu sempre tive grandes decisões aqui fora. E eu sempre fui uma pessoa que tive uma voz muito ativa, principalmente por questão do trabalho. E aí, quando você chega lá, você acaba expondo as suas maiores fragilidades. A gente fica vulnerável. Não só para os outros, mas para você mesmo. E aí entra numa questão que eu sempre falo,
nas redes, a gente mostra uma pessoa que a gente tira foto, a gente sempre pega o nosso melhor ângulo. Claro, o nosso melhor momento, porque você tá ali empolgado fazendo. Exato, a gente mostra uma parte da nossa vida, que nem sempre é a melhor parte. A melhor parte talvez seja o que a gente não mostra. E aí, quando você chega lá dentro, eu me deparei com... Eu sempre me achei uma pessoa extremamente segura, uma pessoa... E aí, chegou ali dentro, eu me deparei com algumas situações que eu falei... Cara, estou vulnerável nesse momento. Tipo? Questões de autoestima. Sério? Que eu, aqui fora, não tinha tanta noção do quanto aquilo me influenciava. Mas em que ponto? Em relação ao meu corpo, por exemplo. Sério, Eu Amanda? senti problemas eu descobri, não descobri, né? Eu me deparei com eles. Entendi. Ali aí dentro. Então, eu sempre me senti segura. E quando eu entrei no programa, eu tive algumas feridas que eu precisei trabalhar. Entendi. Seja por relacionamentos passados, seja por várias coisas. Algumas feridas que eu precisei diariamente me reconectar comigo mesmo. Então, me olhar de maneira diferente. Então, o programa, para mim, ele me deu uma injeção de autoestima, uma injeção de autoconfiança. Que ótimo. E eu vi que eu não estava sozinha. Eu vi que muitas pessoas tiveram a mesma identificação. Muita gente. Passavam pelas mesmas situações que eu passava. Então, eu acho que, fora o prêmio em dinheiro, meu maior prêmio é justamente conseguir atingir a vida das pessoas. Que é isso que me move hoje em dia. Sabe, levar a voz... Com certeza. Para as pessoas, influenciar nesse local. E você lembra alguma situação marcante, assim, lá dentro? Alguma festa? Porque, assim, quando eu falo de BBB, eu fecho os olhos, ou então, com o olho aberto mesmo, parece que me vem, assim, um flashback automático. Acontece com você também? Acontece. Existem várias cenas. Uma das coisas que eu lembro bastante, com muita emoção, foi a última prova, que foi uma prova de resistência. Menina! Aquela prova. Aquela prova. Como é que foi? Foi uma vitória para Amanda. Eu falava isso antes de entrar, que um dos sonhos, uma das minhas maiores conquistas seria ganhar uma prova de resistência. Porque eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, confesso. E aí, quando eu me deparei com aquilo, eu fui vencendo os meus próprios limites, eu fui extrapolando eles. E aí, quando eu venci aquela prova, eu falei, cara, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Não, com certeza. Qualquer coisa que eu me proponha fazer, eu vou fazer. Então, quanto tempo você ficou, você lembra? Mais de 17 horas. Meu Deus, eu não conseguiria, doutora. Sabe por quê? Eu tenho hipoglicemia. Então, é mais difícil. Eu desmaiei numa prova que era de resistência também. Então, eu entrei sabendo que prova de resistência seria bem delicada para mim. Mas eu vou falar para você, sabe uma coisa que me motivou bastante? O quê? O prêmio, no caso, o carro. Porque eu vou ser bem sincera para você. Foram quantos carros? Foram 3. Você não quer me dar um, não? A gente veio aqui, a pessoa pedir pra gente um carro. Calma aí, galera. galera. A gente não te chamou à toa, Amanda. Ai, meu Deus, eu não sabia que eu tinha esse pedágio, calma. Mas eu lembro que eu tava lá na prova, assim, eu comecei a prova passando mal. Mas aí eu falava assim, gente, quantos plantões na minha vida eu tenho que fazer para conseguir comprar um carro desse? Aí eu falava assim, não. Você nunca imagina que você vai ganhar, ou que você... Na verdade, a gente sempre tende a olhar a grama do vizinho, né? Só que a grama do vizinho lá sempre é mais verde, porque o vizinho cuida da grama dele e não dos outros, né? Então, eu ficava assim, cara, eu não sei se eu vou ganhar esse programa, mas se eu ganhar esse carro, é a mesma coisa do que eu tivesse feito milhares de plantões. Então, eu ficava assim, calculando. Aí eu falava assim, eu já fiquei na pandemia tanto tempo acordada, que eu falei, agora, não vou sair daqui. Agora falei, eu não durmo. Não vou sair daqui. Falei, ninguém me tira desse lugar. Quantos prêmios você ganhou lá dentro, você sabe, assim, de cabeça? De cabeça não, mas foram vários. Eu ganhei 3 carros, eu ganhei o maior prêmio da história. Ganhei... Eu adorava brinde, eu era uma caça-brinde, entendeu? Tipo assim, tinha brinde, eu falava, eu quero. Eu amava isso também. Porque eu falava assim, gente, toda, se eu não ganhar o programa, eu saio pelo menos com as coisas. Então, não é à toa que quando eu saí do programa, eu fiz uma lista e eu mandei pro pessoal da Globo. Eu quero a panela, eu quero o robozinho que varre o chão, eu quero todo... Ela foi cobrar, foi bater eu falei lá assim, e eu quero tudo.
Tudo! igual. Eu falei assim, gente, até hoje não chegou os meus óculos. Eu falei, eu ganhei numa ação lá da primeira semana, eu quero. Isso, eu fui atrás, eu vou atrás. Justo, tá certo. Você ganhou um momento difícil lá, você lembra? Vários. Eu acredito que, fora esse frente a frente com as nossas vulnerabilidades, nossas inseguranças, que vira e mexe apareciam, que você nem imaginava. Existiam coisas que você não imaginava, que você sentia em você, e lá você fica frente a frente com isso. Acredito que na primeira semana eu tive muita dificuldade de conseguir falar. Eu sempre fui uma pessoa que falo bastante, inclusive estou falando bastante agora. Que ótimo, mas sempre falei muito, então eu sempre tive um lugar de sempre conseguir expor a minha opinião. E eu tive um pouco de dificuldade nisso. Eu percebia que as pessoas não queriam escutar o que eu tinha para falar. Porque chega na primeira semana, as primeiras semanas são muito delicadas. Todo mundo quer falar, todo mundo quer falar. Muito, todo mundo sabe tudo, todo mundo julga tudo, todo mundo... E aí chega uma hora que você se sente meio peixe fora d'água, não é? Exatamente, assim que eu me sentia. Então, essa primeira semana foi muito difícil, porque eu queria encontrar o meu local de fala. Eu acho que, para eu falar, eu não preciso invalidar o que você diz. Exato. Então, eu tenho muito esse posicionamento de você não precisar invalidar a voz do outro. Eu acho que a gente tem que falar para quem está disposto a escutar. Mas você não precisa minimizar a voz do outro, sabe? E eu senti muito isso no começo, assim, um pouco de dificuldade de conseguir falar. Até que chegou um momento que eu falei, quer saber? Eu vou falar para quem quer ouvir. E é a mesma coisa aqui fora, né? Eu acho que as pessoas perguntam assim, como que é a vida aqui fora? Eu falo... Gente, ela já tá indo para minha próxima pergunta maravilhosa, foi pode ir. Mal. Não, gente, achei ótimo, você tá fluindo. É porque acredito que eu não consigo separar muito a Amanda de dentro do programa e a de fora, porque ela foi uma construção. A Amanda é uma construção. Então, alguns problemas, eu acho que o programa, ele é uma vitrine do comportamento humano. Claro. E ele se repete aqui fora também. Mas você não sentiu um impacto quando você saiu? Porque, primeiro, você venceu o Big Brother. Você não saiu a mesma Amanda. Você, ao longo do programa, teve uma construção e uma mudança interna que só quem viveu o Big Brother ou o reality show sabe, que também não tem nem como a gente explicar muito. Mas, assim, realmente é um processo de transformação interno que acontece com todo mundo que vive. Com todo mundo. E poucas pessoas... Já parou pra pensar? O quê? Que poucas pessoas vão ter essa experiência que a gente teve? Pouquíssimas. A gente faz parte de um grupo seleto de pessoas que conseguiram viver isso. É muito... E você já cruzou com outros ex-BBBs, né? Provavelmente. Eu, quando cruzo com algum ex-BBB, é impressionante como a gente já se conecta e já fala, aí, tipo, a gente sabe. A gente sabe o que você está passando, a gente sabe o que você passou. Isso é muito bom. Essa empatia das pessoas que elas olham para você e falam, cara, isso é um momento... Existem coisas boas, existem coisas ruins. Eu fui muito acolhida por ex-BBB. Você foi também? Eu também. Muita gente. Recebi bastante mensagem das pessoas, assim, tipo, calma, não se assuste. Você vai aprender diariamente a lidar com tudo isso que está acontecendo. E como que foi a Amanda com a fama nessa saída? Então, a fama, para mim, ela veio de uma forma mais natural, porque eu acho que ela... veio acompanhado do que as pessoas viram lá dentro. E eu continuo sendo a mesma pessoa, cara. Eu continuo sendo a mesma pessoa. É lógico que sempre tem pessoas que querem opinar, que acham que às vezes tem um controle, né? Pode ter o controle da nossa vida, mas eu tento agir de uma maneira muito natural. Eu acho que eu vou dar... A gente foi vítima disso, né? A gente tem que dar ouvidos para as vozes que nos fazem crescer. Exato. Porque existem opiniões boas e opiniões ruins. Agora, quem quer comandar minha vida nas redes sociais, sabe o que eu aprendi? Bloque. Porque chega uma hora... Enfim, você acabou sendo vítima disso, assim como eu, né? Eu vivi um relacionamento dentro do reality que muitas pessoas não aceitaram, enfim, o término ou a não continuação desse relacionamento aqui fora. E passaram a lidar como se eu tivesse que fazer o que elas queriam. Então, isso é muito delicado. Eu acho que isso também aconteceu com você, mesmo sendo um pouco diferente a sua situação, né? Porque você não teve um relacionamento dentro da casa. Mas é muito importante a gente falar isso, porque principalmente nós, mulheres, que fomos a reality shows, a gente percebe, e eu percebi que outras mulheres vivenciaram isso também, como se a gente tivesse que ser obrigada a viver como certas pessoas querem.
Eu acredito que o mais importante é que o fã que é fã mesmo, ele respeita a individualidade de cada um. Com certeza. E eu vejo isso muito presente nos meus fãs também, da questão de sempre querer impulsionar. Uhum. Eles sabem que a gente tem a nossa vida, que a gente tem a nossa história, até porque... E as nossas escolhas. Exato. Respeitar a nossa liberdade, né? Aham. Porque eu acho que isso, independente de ser fã ou não, eu acho que a gente tem que respeitar o próximo. Porque a internet está muito delicada no sentido de agressões, de haters e de pontos negativos, né? Então, a gente que vive com isso, e ainda pós-Big Brother, que a gente quer manter uma relação saudável, né, com as pessoas que acompanharam a gente e que torceram Com por nós, certeza. né? Fizeram você uma vencedora também. Óbvio que você fez por merecer, mas o público também te apoiou e votou para você. Então, acho que fica essa mensagem aí, enfim, de nós, mulheres que vivemos isso e que a gente só quer ter a nossa liberdade. Eu acredito que as pessoas, elas têm que saber que por trás do celular, por trás dos stories, por trás do que está aparecendo ali, existe uma vida. Existe Total. toda uma história. Uma pessoa. Exato. Uma pessoa que tem suas vontades, que tem seus desejos, que tem seus sonhos. E hoje em dia é fácil você não quer acompanhar, não precisa ir lá e ficar falando mal. Eu acredito que eu sou muito aberta às críticas construtivas. Agora, críticas por críticas não fazem muito sentido para mim, sabe? Ah, não, para mim também não. Eu acho que eu não sei o que leva uma pessoa a criticar por criticar. Agora, quando você aponta querendo melhor, querendo que ela se supere a cada dia mais, Claro. é válido. Mas Agora, hoje em dia... quando tem maldade ali, eu saio logo bloqueando. Aí, ó. Eu ainda aprendi isso. eu tô aprendendo a bloquear agora, porque antes eu olhava e falava, gente, mas aí você começa a se questionar. Você Não é olha e muito você louco? pensa assim, será que eu sou isso que essa pessoa realmente está falando? Então, Será que não sei o quê? Aí você começa a ficar doida. exato, no começo você olha e você fala assim, mas aí entra uma das frases que eu sempre falo, essa pessoa me conhece há 3 meses. E Eu não me te conheço há conhece. 32 anos, eu sei o meu valor, eu sei o que eu quero mostrar. E eu acho que você deve ter sentido isso também. Você sente isso, na verdade, desde criança, mas o amor, o carinho que os fãs passam pra gente, eu acho que vale mais do que qualquer coisa. Com certeza. Eu tô muito feliz com tudo que eles trazem pra mim. Antes eu era uma pessoa que cuidava de 16 pacientes em um leito de UTI. Hoje, quando você fala, quando você usa a sua exposição para influenciar positivamente a vida das outras, é muita gente. Eles escutam, eles propagam a ideia, então isso é muito lindo. Então tem a parte ruim da fama, mas tem a parte boa, e a parte boa compensa muito. Com certeza, e a parte boa principalmente são esses fãs que realmente dão carinho, que dão Que amor, que estão ali impulsionam. com a gente, que torcem por nós, então isso eu sempre vou ser grata. Agora eu não concordo quando as pessoas querem que a gente Isso. vá pelo caminho que elas acham que é o necessário, enfim, aí já, opa, peraí, né? É que nós estamos em um mundo onde as pessoas, elas tendem sempre a comparar vocês. Então, assim, elas querem que, às vezes, a vida que você leve seja parecida com a de outra pessoa, ou que o relacionamento que você tem seja parecido com o relacionamento de outra pessoa. E não é assim. Acho que a graça é que nós somos únicos e cada um tem a sua história. E hoje em dia tem essa cobrança para, às vezes, você ter um relacionamento parecido, ou você ter uma vida parecida. Então, acredito que a internet, ela tá nesse... A comparação eu acho que é o grande mal, assim, desses últimos tempos. Exato. Porque cada um tem seu caminho. se você quer se comparar a alguma coisa, alguém que você já era, porque você já está deixando de ver a sua história, o seu caminho para enxergar o do outro, e aí é óbvio que não vai dar certo. E aí é óbvio que você vai ter alguma certa infelicidade, alguma ansiedade, e aí milhões de coisas podem surgir. Enfim, é delicado. É muito delicado. Acho que a exposição trouxe esse ônus. Mas o bônus é muito bom também. E quais seus planos agora para o futuro? Você falou que ainda quer, através da medicina, passar mensagens informativas, mas você tem algum sonho que você queira realizar? O meu sonho é continuar impactando e salvando vidas. Acredito que existem muitas formas da gente exercer a medicina e informar, conscientizar as pessoas sobre a importância que elas têm de se cuidar.
hoje é um dos meus maiores sonhos. Então, eu quero investir bastante em conhecimento dessa parte de comunicação para conseguir atingir o máximo de pessoas possível. Até porque nós temos uma responsabilidade social nas mídias. Total. Então, eu quero influenciar nesse âmbito positivo, levando saúde e bem-estar. Agora, momento bate-bola. Eu vou te falar uma frase ou algumas palavras e você me responde com uma palavra só. O melhor lugar que você já morou? A casa dos meus pais. Uma área médica. UTI, intensiva. Um ex-BBB ou uma ex-BBB que você gostaria de conhecer? A Juliette, mas eu acabei conhecendo ela. Então, alguém que eu não conheço ainda? Que você não conhecia, sei lá. Deixa eu pensar. Ai, gente. Ah, calma, não, já vai. A Juliette, a E Juliette a já Carla vai. Dias? Tô Carla Dias já brincando. conheci aqui, tô conhecendo nesse momento. Então, assim, já foi. Um filme. PS, eu te amo. Ai, é lindo, né? Oi. Você não vive sem? Deus. Agora, momento on, momento off. Você me responde on pra sim ou pra gosto, curto e off pra não. Vamos lá. Vamos lá. Plantão. On. Jura? Aham. Chiclete de menta. On. Chinelo com meia. Off. Totalmente off. Agora um Crocs com meia, vai. Remédio pra dormir. Off. Óleos essenciais. On. On On. e dias on. On. Totalmente on. Obrigada, tô muito feliz de te receber aqui. Eu acho que os fãs, né, que tanto nos acompanham... Queriam muito esse encontro, queriam finalmente muito. aconteceu e da melhor forma. Com certeza, tô muito feliz, viu, por você ter aceitado. Veio diretamente de São Paulo pra cá, arrumou um espacinho na sua agenda. Te desejo todo sucesso do mundo. Amém. Você é uma pessoa muito especial, muito querida. E a gente vai se ver muito ainda em São Paulo. Com certeza, Beber ó, muito planejando vinho. várias coisas nesse momento. Beijo!